Baruch Shem Kevod Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total e meu nome é Raimisson Correia, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você os estudos que são realizados aqui e hoje, em particular, estaremos estudando ou dando continuidade aos estudos de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que essa é a proposta desde o início. Tudo bem? Então seja muito bem-vindo, você e toda a sua família, seus amigos que nos prestigiam com a sua participação, tá bom? Você é aqui no norte do Brasil, certo? Seja daqui de Manaus ou de qualquer das cidades que compõem o norte do Brasil, também do nordeste, do centro-oeste, do centro do país, do sul do país, de Israel, de Eretz Israel, da terra de Israel e de todos os países, de qualquer lugar onde você esteja acompanhando este programa, tá bom? Desde já quero agradecer a todos os nossos irmãos pelo apoio, pelo incentivo a todos os programas que são apresentados aqui no canal, e tudo isso, gente, é feito com todo amor, com todo carinho para compartilhar com você, tá certo? Não estamos aqui atrás de fama ou reconhecimentos disso ou daquilo, nós simplesmente, como eu acabei de dizer, nós queremos compartilhar com você estes estudos, principalmente da Torá, que é a palavra do Eterno, e dos escritos dos profetas e dos escritos nazarenos, tá bom? Então nós estamos estudando no capítulo 9 de Atos, dando sequência aos nossos estudos. Lembrando que na aula anterior nós estudamos a respeito de quando Shaul, ao ter pedido autorizações, cartas que lhe autorizassem a prender aqueles que seguiam a Torá conforme ensinou Yeshua, então uma grande luz veio sobre ele e Yeshua falou com ele. Então, e perguntou por que Shaul o estava perseguindo. Depois disso, Shaul ele perde a sua visão. Nós vamos acompanhar aqui no estudo de hoje. E aí vem a narrativa de Lucas a respeito do que aconteceu depois disso. Tá bom? Ok, então vamos dar sequência. Que diz assim o texto. Diz assim o texto: Vetalmid Echad, e havia um discípulo, ou melhor, Vetalmid Echad Chaya, e havia um discípulo. Olha como é interessante o hebraico, né? Você tem que ler até mais adiante para poder. E havia um discípulo de quem? De Yeshua, no caso. Bedamsek, em Damasco, Ushmo, e seu nome, Ananias, né, conhecido assim na transliteração ou na tradução, Ananias, Vaiomer, só detalhe, gente, este Hananiah não é o mesmo Hananiah, pessoa física, o profeta, tá bom? Eles têm o mesmo nome, mas não são a mesma pessoa, tá bom? Vaiomer Elav, e disse para ele, Ha'adon, o Senhor, certo? Isto é, Yeshua falou para ele, quando Hananiah, nas suas tefilot, e disse o quê? Bamarre Hananiah, eis-me aqui, Vaiomer, Hineni Adoni,
e respondeu: eis-me aqui, meu Senhor. Então, ele ouve a voz que fala com ele, Hananiah, e aqui Yeshua falando com ele. Agora, vamos ver quais os detalhes disso, tá bom? Hananiah tem uma participação muito importante aqui no que vai acontecer com Shaul logo em seguida, e vamos acompanhar o texto, tá bom? Vaiomer Elav, e disse para ele, Ha'adon, o Senhor, cum, levante, valer e vá el Rahov, e vá para o lugar Hanikra, que se chama Rahov, que se chama lugar reto, Hayeshar, Udrosh, e procure na casa, Beveit, na casa de Yehuda, Aharei, atrás, de um homem, Tarsi, um homem Tarsi, isto é, de Tarso, Ushmo, e seu nome, Shaul, é Saul, né? Shaul, Ki Rino Mitpalel, pois eis que ele está orando. Então aqui nós temos Hananiah sendo convocado por Yeshua para ir até Shaul. Perceba que é apresentado aqui o nome original de Shaul, que é Shaul mesmo, né? Que é conhecido nas traduções para o português como Saulo. Saulo não era o nome dele, gente, é Shaul. Afinal, é um nome hebraico, certo? Então, olha só o que Hananiah vai dizer para Yeshua logo após isso. Veru Hazah Bamarzeh Ishba Elav Ushmo Hananiah Asher Sam et Yadav Alav Lerchev Lo Or Enav. E ele, isto é, Shaul, em uma visão, olha só, viu um homem vindo para ele. Isto é, assim como Shaul que teve essa visão, da mesma forma, Yeshua fala com Hananiah para que houvesse um encontro entre eles. Hananiah e Shaul. E seu nome era Hananiah. Até o nome foi dado a Shaul nessa visão, que lá colocava sua mão sobre ele, sobre Shaul, para voltar luz em seus olhos. Isto é, para que ele enxergasse novamente. Então, esse encontro entre Hananiah e Shaul não foi nada assim por acaso, não. Realmente, Yeshua estava ali falando com Hananiah e, ao mesmo tempo, Shaul teve essa visão de que Hananiah vinha até ele. Verso 13. Aí vem o verso 13. Vaian Hananiah vaiomar Adoni. E respondeu Hananiah a Ananias e disse: Adoni, meu senhor, chama a ti, ouvi, me pi da boca ou pela boca, rabim de muitos, ad kama sobre o mal, rirba, harea, haish hazé, likdosher, asher, birushalayim. Olha só, meu senhor, ouvi pela boca de muitos sobre o mal que este homem, Shaul, fez para seus santos de Jerusalém. Então há esse contestamento, essa fala de Hananiah, porque realmente se trata isso, gente, para quem lê daqui, certo? É muito fácil olhar e dizer, por que Hananiah
teve a coragem de dizer isso. Ó, gente, se fosse eu ou você, no lugar de Hananiah, faríamos a mesma coisa. Por que Hananiah fez isso? Como ele mesmo diz, ele ouvia de muitas pessoas a respeito das coisas que Shaul, pela autorização do Sanhedrin, fazia contra aqueles que seguiam a Torá conforme Yeshua os havia ensinado. Entendeu? Então, qualquer um que fugia às tradições ou à forma de enxergar a Torá, bem como as tradições, conforme os tradicionais da época, então era visto como alguém que poderia causar grandes problemas, alguém que estaria desvirtuando aquilo que realmente é, no referencial de Shaul. Tá? E aí vem o verso 14. Vegan po, e também aqui, Yeshkoar, havia força, beiador, pela sua mão, ou pela mão dele, mipi, da boca, rechei, dos cabeças, hakoranim, do Sanhedrin, lesor et kol hakorim, beshmer, para prender todos os que chamam em seu nome, isto é, no nome de Yeshua. Então aqui está declarado qual a intenção de Shaul com esta autorização do Sanhedrin: prender todos aqueles que eram praticantes da Torá conforme Yeshua os ensinou. Não que Shaul não fosse praticante ou que não conhecesse a Torá, muito pelo contrário, Shaul, o melhor aluno de Gamaliel, conforme é apresentado nos textos de Atos, tá bom? Então ele, com esse intento, com esse objetivo de prender os seguidores de Yeshua, foi interceptado por essa grande luz, como nós estudamos na aula anterior, né? Então Hananiah questiona, mas eu vou até ele, certo? Na mente de Hananiah, eu vou até lá, vou ter Shaul e ele vai me prender. Quem sabe até tirar a minha vida, né? Aí vem o verso 15. Vaiomer Elav, e disse para ele, Ha-Adon, o Senhor, Lech va ki kli hefethu asher bararti bo laset et shmi lifnei goim umelachim ubnei Israel. Vá, pois, ele, Shaul, é um vaso ou uma ferramenta, olha só, uma ferramenta escolhido ou selecionado para mim. Isto é, Shaul foi escolhido realmente, intencionalmente, para um propósito que vamos entender logo mais a seguir, que irá carregar meu nome diante das nações, Goim, olha só, Goim, nações, dependendo da flexão dessa palavra Goim, vem a tradução como estrangeiro, né? O Melachim, e dos reis, o Bnei Israel, e dos filhos de Israel. Olha só, então, Shaul, de alguém que perseguia o povo do Eterno, o povo de Enxuvá, caminhando de volta para o caminho do Eterno, agora caminharia no mesmo sentido daqueles que caminhavam conforme as instruções de Yeshua a respeito da obediência à Torá. Que coisa, né? Então, agora Shaul tem uma missão fora a parte ou fora aquilo que ele estava acostumado a fazer em comunhão com o Sanhedrin. Shaul vai carregar o nome de Yeshua para as nações, para os reis e para os filhos de Israel. E aqui eu quero já destacar o seguinte para você. Perceba que nesse texto a gente já percebe que
Yeshua, ao fazer isso com Shaul, ao separar ele para esta missão, repara, a Torá, dessa forma como Yeshua ensinou, seria apresentada. Então vamos lá, na ordem. As nações, quando eu falo as nações, é além de Israel, certo? Dos reis e dos filhos de Israel. Isto é, tanto para Israel quanto para todos os povos do mundo. Por que Yeshua escolhe Shaul para fazer isso? Interessante. Então veja bem, a Torá, a palavra do Eterno, não é apenas para o Yehudi, para o judeu, não apenas, mas para todas as pessoas, para todas as pessoas, para todo aquele que quer se aproximar do Eterno, portanto, para praticar a sua Torá, entendeu? Então é para todas as pessoas e não apenas para o povo de Israel, entende? Dessa forma, a gente percebe, por exemplo, então sendo assim, Yeshua buscando dessa forma fazer cumprir-se nos dias dos Talmid o que está registrado nos profetas, dentre eles o profeta Yeshayahu, também no profeta Mikra, quando fala que as nações subiriam ao monte do Eterno, subiriam a Jerusalém para ali buscar ou aprender da Torá de Adonai. Entende? Olha que incrível. Novamente, a Torá não é apenas para o povo Yehudi. Então, se você está com dúvida a respeito disso, então preste bem atenção. Não é apenas para o povo judeu, mas para todas as pessoas de qualquer parte do mundo. Agora lembre-se, se aproximar do Eterno, isto é, obedecer a sua Torá, é preciso ser feito com humildade, sem a qual não tem como voltar por Eterno. Sem humildade não tem como se aproximar do Eterno. Entendido? Então que isso fique muito bem claro, tá certo? Yeshua tinha essa consciência porque assim está registrado também nos profetas. As nações, os reis e os filhos de Israel, é óbvio, né? E diz assim o verso 16: Vani e eu arrehu ad kama lo leritianot beavor shemi. E eu lhe mostrarei até onde ele irá sofrer por causa do meu nome. Então, o nome de Yeshua aqui não é tão simplesmente a fonética ou o sonido, né, a palavra Yeshua, que significa salvação. Não é só disso que Yeshua está falando. Carregar ou levar o nome do Eterno significa, ou melhor, carregar ou levar o nome de Yeshua significa justamente levar, olha só, o ensino da Torá conforme Yeshua aprendeu, praticou e ensinou. É isso que é carregar o nome de Yeshua. Então nós, por exemplo, carregamos o nome de Yeshua em nossa vida quando obedecemos a Torá conforme ele nos ensinou. Entendeu? É assim que nós carregamos o seu nome. E não necessariamente, por exemplo, de outras formas que se possa imaginar. Mas é isso, gente, carregar. É assim que carregamos o nome de Yeshua, colocando em prática a Torá conforme ele ensinou. Tá bom? Então, e aí a gente vai lembrar aqui, repara, por que Shaul ele vai inaugurar um trabalho de um grupo, né, de estudos e de pessoas que se reúnem para estudar a Torá, as porções, em vários locais, dentre estes locais que ficou conhecido as suas cartas, como por exemplo aqueles que eram de Corinto. Shaul escreveu para eles, orientando-os a respeito de vários assuntos, e se o Eterno permitir, a gente vai chegar lá, inclusive no estudo de Atos, no momento que ele chega em Corinto,
o que aconteceu ali. E a gente percebe ele orientando essas pessoas, esses irmãos que viviam em Corinto e que, por sinal, olha só, a gente vai falar mais disso que eu vou falar agora, e que, por sinal, estudavam juntos a Torá. Quem? Yehudi, os judeus, e o não-judeu, que, portanto, queria se aproximar do Eterno, porque eram conscientes a respeito do que está registrado na Torá e nos profetas. O Eterno não exclui ninguém quando este alguém quer se aproximar dele através da obediência à Torá, através da sua palavra. Você está entendendo? Então é muito importante nós termos isso em mente, tá? Sendo assim, olha o que vai acontecer. Certa vez, Yeshua propôs uma parábola conhecida como, e ficou conhecida como a parábola do grão de mostarda. Ela está em Mateus, capítulo 13, do verso 31 ao 32. Também tem outras cartas dos escritos nazarenos, onde também está registrada essa mesma parábola. Tá bom? Então, olha só, vamos lá, para você não perder aí a linha de raciocínio. Nós estamos vindo aqui de um momento em que Yeshua fala nessa revelação, durante as Tefilot de Hananiah, a respeito de Shaul. Tá? E veja bem, de que ele, Shaul, carregaria o nome de Yeshua para as nações, para os reis e para os filhos de Israel. Isto é, para todos que ele encontrasse. É claro que tem os seus detalhes a respeito de como aconteceu, né? Então, falando nisso, já que a Torá é para todos os povos, Yeshua ensinou alguma coisa que tem a ver com isso, ou que trate disso, e aí por isso que eu trouxe aqui, para a gente falar um pouco a respeito disso. Também, já abrindo esse parênteses, né? Que é a parábola do grão de mostarda, apresentada na referência que está aqui, ó, tá bom? Mateus capítulo 13, do verso 31 a 32, que diz assim, ó, Yeshua, nosso Mashiach, Vaissá lifnechem, e tomou diante deles mashal acher, uma outra parábola, Vaiomar, e disse, olha só, e disse, Damta malchut hashamayim, o reino dos céus é semelhante, legargar hardal, a um grão de mostarda, asher que lakar ish, que um homem, Vaizerá semeou Bessadeu em seu campo. Ó, primeira coisa, já nesse verso 31 do capítulo 13 de Mateus, vamos ver aqui passo a passo. E tomou diante deles um grão de mostarda e disse, desculpa, grão de mostarda não. E tomou diante deles uma outra parábola e disse, o reino dos céus, pera. O reino dos céus, o Malchut Hashamayim. Vamos lá. Então, vou marcar aqui para você, vai ficar bem destacado aqui, ó. O reino dos céus. O que é o reino dos céus para você, meu irmão, hein? O que é o reino dos céus? O reino que está no céu. E que mais? É o reino que está no céu, e o que mais? Já parou por aí? E aí, cadê? Vamos lá. Meus irmãos, olha só, vamos lá. O reino do Eterno está diretamente ligado às suas instruções, à sua Torá, à sua palavra. Tudo bem? Então, o reino do Eterno, diferente do reino dos homens,
que tem falhas, que às vezes tem uma má administração, que podem ser traídos, inclusive, várias situações, né? Então, o reino do Eterno é chamado também de reino dos céus, como a gente está vendo aqui, né? O Malchut HaShamayim é chamado assim, por quê? Porque é um reino muito elevado, por isso é chamado reino dos céus, entendeu? Como assim elevado? É um reino grandioso, magnífico, excelso, elevado. Olha só. Por quê? Porque o reino do Eterno é o reino da Torá. Talvez você esteja pensando num espaço físico quando fala reino, né? Eu entendo. Mas antes do espaço físico que haverá no futuro, quando o Eterno restaurar a criação, então o reino do Eterno é chamado de o reino dos céus, porque é um reino muito elevado. Né? Muito elevado. Você não faz ideia, meu irmão, da grandiosidade que é o reino do Eterno. Nem eu faço ideia. A nossa mente não consegue conceber a grandiosidade do reino do Eterno que será estabelecido, obviamente, no tempo apropriado. Isso vai acontecer. E que seja nos nossos dias, para o Hashem. Olha que incrível. Agora, o reino do Eterno, que é muito elevado e, portanto, é chamado muitas vezes de o reino dos céus. Olha só como Yeshua usa essa expressão, né? Então, ele não é reino dos céus simplesmente pelo fato de ser algo inalcançável por nós. Como é que a gente vai chegar até os céus para alcançar esse reino? Por isso, lá em Apocalipse, na visão que o Eterno dá a Yohanan, Yohanan vê a nova Jerusalém descendo dos céus. Isto é, o reino dos céus, que é tão elevado, vindo até o ser humano. Olha que incrível! Isto é, significa que o reino do Eterno, mesmo sendo tão elevado e dando a impressão para algumas pessoas que é impossível de ser alcançado, sim, é possível de ser alcançado. O Eterno traz o seu reino até o ser humano. Por isso, Yeshua, em sua tefilot, em sua oração que ele ensina a seus talmid, ele diz: venha a nós o teu reino. Olha só, venha a nós o teu reino. Isto é, esta Torá, esta instrução tão elevada que ela venha até nós, pelo desejo que nós temos de praticá-la, de compreendê-la, de vivê-la a cada dia, entende? Então, quando fala no reino do Eterno, fala da Torá. O reino do Eterno também é chamado em reino dos céus, porque é muito elevado. Entendeu? Só para fechar aqui o que eu estou falando a respeito disso. Deu para entender, meu irmão, por que o reino do Eterno também é chamado de reino dos céus? É porque é um reino muito elevado, grandioso, porque é o reino da Torá. Entendeu? Então não precisa você ficar olhando para o céu aí, esperando, né? Então, ler o texto de forma literal, né? Tem que ter esse cuidado, entendeu? Qual é a forma de falar, qual é a forma de expressar, entendeu? Uma ideia e que está registrada, como por exemplo aqui na carta de Lucas, tá bom? Então, olha só, voltando, aí Yeshua propôs essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. O que tem a ver? Então, olha só a ligação. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então, essa é a ligação. O grão de mostarda é semelhante ao reino dos céus, né? Então, eu trouxe aqui uma ilustração a respeito da mostarda. No território de Israel, tem inclusive na Galil, região em que vivia Yeshua e seus talmid, né? Então, Yeshua vai usar os elementos da região em que ele vive para ensinar seus alunos a respeito da Torá. Normal, é assim mesmo, tá? Também trouxe aqui uma ilustração de uma mostarda mais de perto, ó, uma imagem mais de perto. Aqui, ó.
Então você está vendo aqui, essa parte, aqui que está as sementes. E aí, depois que você abre um desse aqui, ó, você vai ter o grão de mostarda aqui, ó, na pontinha do dedo aqui dessa pessoa, tá? Caso você não esteja vendo, ó, aonde está esse círculo vermelho aqui, ó, bem no centro. Esse é, como por exemplo, um grão de mostarda. Incrível, né? Bem pequenininho, bem pequenininho. Uma coisa quase que insignificante, que pouca gente observa, quase não dá para ver, né? Algo bem pequeno. Ora, o que que é, né? Quase nada, alguém diria. Então olha só, vamos lá. O que que tem a ver o grão de mostarda ser comparado ao reino dos céus? Significa então, irmão Raios, que o reino dos céus é um reino pequeno? É isso? Calma, contexto, vamos lá, vamos seguir adiante. Verso 32. Halokaton, não é ela a semente Katon, menor ou pequena? Hu, né? Michal Zerá, de todas as sementes, não é ela a menor de todas as sementes? Ar Kasher Itzimar Yagdal, contudo, quando crescida, olha só, é maior, de menor, de Katon foi para Gadol, aqui Gadal é porque está flexionado, de Katon, de pequeno, foi para Gadol, grande. Contudo, quando crescida, Michal Yerek Veraya Leetz Ad Asher Yavo Of Rashamayim Veknenu Banafav. Contudo, quando crescida, é maior que toda a vegetação e torna-se árvore, de modo que as aves dos céus se aninham nos seus ramos, nos seus galhos. Olha que incrível! Então, aquele grãozinho, aquela semente pequenininha de mostarda, realmente se torna grande. Algo que é interessante, porque a ilustração que eu trouxe ainda há pouco não é tão grande assim. A vegetação do grão de mostarda, né? Da mostarda em si, ela não chega a se tornar uma árvore em si, mas por ser uma parábola, então ela traz, é muito comum algo que, por exemplo, um objeto que normalmente não acontece algo com ele, como no caso da mostarda, ela não vai se tornar uma árvore grandiosa, né, de grandes alturas, não, mas por ser uma parábola, isso é apresentado e existe uma lição nisso. Quando não se espera desse grão de mostarda que ele se torne tão grande, esse da parábola é tornado tão grande ao ponto, olha só, de que torna-se árvore, de modo que as aves dos céus se aninham nos seus ramos, nos seus galhos. Portanto, é uma árvore muito grande. E olha só, trouxe uma ilustração aqui também do que seria, né? O que significa isso? Gente, o que Yeshua está dizendo? Ora, e que tem tudo a ver com o que Shaul vai passar a realizar agora, conforme a narrativa de Lucas na carta de Atos. O que Yeshua está dizendo? Quem é esse grão de mostarda tão pequenininho? O povo de Israel, que o próprio Eterno se refere ao povo como sendo o menor de todos os povos. O menor de todos. Por isso Yeshua cita o grão de mostarda, que é a menor de todas. Aí alguém vai dizer, não, mas tem uma outra semente que é menorzinha. Ô, meu irmão, é a semente que Yeshua tinha no momento e na região para se referir à lição que ele queria trazer, tá bom? Ah, mas lá na África, lá na região tal, tem uma semente que é menorzinha. Ô, meu irmão, sempre tem, né, alguém que fala isso, né? Ô, meu irmão, vamos lá, contexto, fique atento, contexto.
Era a semente que ele tinha para se referir ao que ele está ensinando, entendeu? Ou seja, o povo de Israel começa ali com Abraham, sabe? E a partir dele nasce Yitzhak. Yitzhak segue com Yaakov. De Yaakov. Então perceba que vai crescendo aos poucos. E quando você olha para a geração atual do povo de Israel, gente, incontáveis, como as estrelas, como a areia da praia, conforme o Eterno prometeu a Abraão. E de fato aconteceu. Estamos vivendo isso nos nossos dias. Quantos Yehudim existem na face da terra? Você consegue conferir? Você consegue conferir? Não, você não consegue. Então, olha que incrível. Então, repetindo, a semente a que se refere Yeshua, do grão de mostarda, é o povo de Israel. Que o Eterno fará crescer este povo, tanto em número, quanto em reconhecimento das nações, quanto em grau de importância diante das nações, a ponto de, olha só, lembre-se que o povo de Israel foi escolhido pelo Eterno para ser nação sacerdotal, portanto, para ensinar as nações a respeito de como se aproximar do Eterno. Essa é uma das missões do povo de Israel diante das outras nações. Tudo bem? Sendo assim, sendo ele pequenininho e crescendo, tornando-se uma grande árvore, por que Yeshua diz que as aves do céu se aninham nos seus ramos? Cada ave dessa, gente, aí eu trouxe aqui uma ilustração. Ó. Me imagina que cada ave dessa seja uma nação diferente da outra e que mesmo sendo nações diferentes, todas aninham-se, todas buscam refúgio, todas se encontram nessa grande árvore. Outrora, uma semente bem pequena, mas agora grande. Entendeu? Então, olha que incrível. Por quê? Porque aqui elas buscam refúgio, porque aqui, nesta árvore, ou com esta árvore, Israel, está a Torá de Adonai. Porque, conforme eu já disse ainda há pouco, é a nação que o Eterno escolheu para ser nação sacerdotal. Entendeu? Então, o fato de as aves dos céus se aninharem nos ramos ou nos galhos dessa árvore simboliza justamente que a Torá é para todos os povos. Então não fique em dúvida, meu irmão, se a Torá é para você obedecer, sim ou não. Sim, é para você, é para mim, independente de você ser ou não um descendente judeu, entendeu? Porque a palavra do Eterno é para o ser humano, que são palavras de vida. É palavra de vida para você, para mim, para a sua família, para os seus amigos, para todas as pessoas, para todos que desejam retornar para o Eterno. Olha só. Né? Então, que incrível, gente. A semente pequenininha é o povo de Israel em formação, crescendo, até que ela se torna uma grande árvore, algo incomum para uma mostarda, mas para efeito do que Yeshua queria dizer, perfeito, é isso, a parábola tem isso, né? Algo de incomum. E esse momento em que as aves vêm aninhar-se nos ramos ou nos galhos dessa árvore, faz alusão justamente, inclusive, o que eu citei ainda há pouco, que conforme está registrado nos profetas, em especial o profeta Yeshayahu, Isaías, e no profeta Mikra, Miqueias, de que as nações subiriam a Jerusalém para buscar a Torá de Adonai. E isso já está acontecendo nos nossos dias e tem acontecido muito antes disso. Não que necessariamente as nações fisicamente estarão em Jerusalém. O território de Israel é aproximadamente do tamanho do estado de Sergipe. Quem dirá o tamanho do território de Jerusalém, menor ainda, né? Como é que todas as nações vão ser comportadas dentro de Jerusalém? Entende? O texto está falando de turismo,
Não necessariamente, não necessariamente, apesar de que muitas nações sim, né, visitam Jerusalém, mas é muito mais elevado do que isso, né? Não que não seja, mas é muito mais além, muito mais. Como assim? O que significa as nações subirem a Jerusalém e que está ligada ao fato de as aves aninharem-se nos ramos dessa árvore que é Israel, significa justamente que as nações, elas buscarão a Torá de Adonai. E isso tem acontecido na nossa geração da mesma forma. É isso mesmo, tá? Então, ó, por exemplo, mesmo que você nunca tenha ido ao território de Israel, mas você já subiu a Jerusalém. No sentido que a gente está falando aqui, que é conforme os profetas. Ou seja, a partir do momento que você retorna para o Eterno, você está subindo a Jerusalém. Por quê? Porque você está indo buscar a Torá de Adonai. Porque é isso que o profeta está se referindo, entendeu? E não que necessariamente todas as pessoas do mundo todo, né, vão estar em Jerusalém. De forma figurativa, sim, mas fisicamente não tem como isso acontecer, né? Ainda que você trate isso de forma romântica. Não, mas todos cabem em Jerusalém. Pô, meu irmão, não tem como. Tem uma possibilidade, como dessa forma que eu acabei de dizer, que é o sentido de que as nações vão buscar a Torá de Adonai, entendeu? Quando as nações vão deixar os seus ídolos de lado e buscar ao Eterno, porque o Eterno é um. Aí sim, essa nação, você subiu a Jerusalém, você foi buscar a Torá de Adonai. Mesmo você, quem sabe, nunca ter ido presencialmente a Jerusalém. Olha que incrível, né? E aí talvez você esteja pensando, realmente essa parábola que foi proposta por Yeshua, foi ele que inventou da sua própria mente. Bem, não, gente. Essa parábola não é de Yeshua, nosso Mashiach, mas ele traz à tona essa parábola, claro, adaptando ao contexto da sua época e da região. Ele traz isso do Tanar, do Tanar, especificamente dos profetas. Lembre-se, por favor, meu irmão, não esqueça que Yeshua, ele não veio abolir nem a Torá e nem os profetas. Tanto é verdade que ele faz citação aos profetas. O próprio fato de considerar que a Torá é para todas as nações já se configura naquilo que o próprio Yeshua falou a respeito de que ele não veio abolir a Torá e os profetas. Entendeu? Então, de que texto dos profetas Yeshua trouxe essa parábola? Vamos lá, nos profetas. No profeta Ezequiel, no capítulo 17, verso 22 em diante, diz assim: Assim disse Adonai, eu tomarei o ramo mais alto do cedro, e dele tirarei um broto terno, e o plantarei sobre uma montanha alta. Olha aí, e o plantarei sobre uma montanha alta. Qual é essa montanha? Jerusalém. Verso 23. Na montanha mais alta de Israel o plantarei, e brotarão ramos, frutificará, e será um cedro formoso. Olha só, ou seja, uma árvore muito bonita, grande. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. Olha aí as nações. À sombra de seus ramos viverão. Debaixo da figueira, ainda que seja citado aqui, né, o cedro. Ou seja, o que é estar debaixo da sua sombra? Estudar a Torá. As nações estudarão a Torá. Olha que incrível. E é o que está acontecendo hoje, gente. Você caminha em Tchuvá? Caminha? Então você está debaixo da sombra dessa grande árvore chamada Israel. E olha aí a humildade. Tem que ter humildade, gente, tá?
para reconhecer o povo de Israel, porque muitos têm tentado usurpar do lugar de Israel no plano do eterno. Tentam substituir Israel por outro. Não, 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 não. O que pertence a Israel, pertence a Israel. Ninguém mexe, ninguém tira isso aí. Tá? Então olha só de onde, e voltando aqui para o texto, de onde Yeshua tira, de onde ele traz à tona uma parábola. Isto é, ele estava muito mais trazendo à tona o contexto do Tanar do que propriamente inventando alguma coisa. Yeshua, gente, ele não inventou nada. Ele traz à tona a Torá, os profetas e os escritos. Entendeu? Para ensiná-los de que a Torá é para todas as pessoas e não apenas para o povo de Israel. Tá certo? Por isso que Yeshua escolheu Shaul para essa missão, para levar para além dos muros de Israel essa Torá para os Yehudim, judeus, e não Yehudim, os não judeus, que por sinal na época estudavam juntos no mesmo lugar, na mesma sinagoga. Não havia separação, não havia essa proibição da entrada dos que não fossem judeus para estudar a Torá. Entende? Então, por exemplo, é muito mais fácil alguém que já tem contato com o povo, além do povo de Israel, do que alguém que nasceu no território de Israel levar a Torá para uma outra nação. Entende? Que é o caso de Shaul. Shaul, que nasceu em Tarso. Então ele já nasceu em um ambiente fora do território de Israel, conhece o modo de viver das pessoas da sua região e dos locais próximos. Então, para ele, como ele já sabe o ritmo das cidades, os governantes, como as leis funcionam em cada local, então para Shaul é muito mais fácil levar a Torá da forma como Yeshua trouxe para estes locais do que alguém propriamente do território de Israel, que não conhece nenhuma dessas nações. Entende por que ele foi escolhido? Né? Então, é interessante a gente notar isso, porque exatamente essa vai ser a missão de Shaul, e boa parte da carta de Atos vai se dedicar a narrar a respeito das viagens missionárias de Shaul. Tá bom? Ok, então eu espero que tenha dado para você compreender até aqui, certo? O porquê de Yeshua ter falado com Hananiah para ir até Shaul, e ali ele vai impor suas mãos sobre Shaul, fazer uma tefilot, e o Eterno abrirá ou trará novamente a luz aos olhos de Shaul. E aí são cena dos nossos próximos capítulos, né, dos nossos próximos estudos, tá bom? Então, aqui no estudo de hoje nós vimos esse momento, né, em que Hananiah inicialmente reluta em ir até Shaul. Shaul de contrapartida tem a visão de que ele vê um homem, inclusive é dado a ele o nome Hananiah, de que vem na sua direção, vem ao seu encontro. E a gente viu que agora vai se iniciar um grande trabalho, uma grande missão que Shaul realizará. Ele vai ser incumbido de fazer isso. É interessante, aqui eu já concluo com isso, Shaul não vai sair batendo de porta em porta para anunciar a Torá. Shaul não vai fazer panfletagem nas cidades aonde o mover do Eterno o guiará. Não. Ele vai, certo, em primeiro lugar, nas casas de estudo, principalmente em locais, quem sabe, não formais, certo? Isto é, não necessariamente uma sinagoga, mas grupos que se reúnem para estudar a Torá, entendeu? São esses locais, aonde ele vai procurar uma sinagoga, ele vai participar, ele vai celebrar o Shabat nesses locais onde ele estiver. Entendeu?
que é realmente o local onde o Yehudi, o judeu, já naquela época frequentava para estudar a Torá juntamente com seus irmãos. E dependendo do local, inclusive, ele era convidado para apresentar o estudo daquela porção naquele Shabat. Entendeu? Interessante. E aí, claro, cada grupo tinha a sua forma, né, de conduzir os estudos em cada Shabbatot. Então eu fico por aqui. A gente continua, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, na próxima quarta-feira, tá bom? Quero aqui agradecer a sua participação, quero agradecer a sua paciência em estar conosco até esse momento, tá? Nesse maravilhoso estudo. Espero que você tenha entendido aquilo que eu tentei transmitir a você, tá bom? Tanto a respeito do que nós lemos na carta de Atos, quanto da parábola proposta por Yeshua, que ele traz do Tanar, trazendo a lembrança dos seus discípulos, aquilo que está registrado no Tanar, da importância do povo de Israel, nesse momento, quando ensinará, e já está ensinando, né, as nações, tá bom? A como retornar para o Eterno. Graças ao Eterno. Que bom. Então, ontem nós estudamos com o nosso querido Moré Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana, Bahia, no programa O Momento do Hebraico, onde ali foi abordado alguns textos da próxima porção deste Shabbat, que é a porção Noar, certo? Consolo. Porção essa que será, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, apresentada no próximo Shabbat pelo nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que amanhã apresentará o programa Um Pedacinho da Torá, trazendo aí uma degustação do que nos aguarda no próximo Shabat. Olha aí, já preparando aí o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma para este grande dia, esse grande Moed, um encontro marcado com o Eterno semanalmente que nós temos. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. E hoje tem novidade, hein? Hoje tem novidade. Eu não falei no início para não deixar você tão ansioso assim, né? Mas tem novidade. Qual é a novidade, irmão Raios? Ei, um momentinho, né? Aqui, como eu sempre apresento, aqui, ó, o meu muito obrigado, Todarabá. E qual é a novidade, irmão Raios? Vamos cantar um terlim? Convido você para cantarmos um terlim. Hoje não vamos de terlim 121, tá bom? Terlim 121, a gente vai cantando conforme, né? A gente vai revezando. Senão, vou cantar só o terlim 121. Tá bom? Vamos cantar mais um terlim. Qual é o terlim? Qual é o terlim? Terlim, Salmo, para quem não sabe, terlim é Salmo 92, do verso 13 ao 16, cuja melodia foi produzida, né, por Yosef Karduner, bom, um grande cantor israelense, que aí essa música, assim como aconteceu com o terlim 121, marcou também o início da minha caminhada em Teshuvá, juntamente com a minha esposa, certo? E então, quando eu estava aprendendo nas primeiras palavras em hebraico, procurando me acostumar ao idioma, aprendendo a juntar as letras para formar as palavras, e aí essa melodia dessa canção, né, no caso dessa música que é esse terlim, marcou esse início de caminhada em Teshuvá, tá bom? Então eu convido você para juntos cantarmos esse belo terlim, certo? Vindo do coração realmente do Eterno, cujo salmista produziu. E aqui diz que, como diz o salmista, né? Tzadik tamaifra que eres balvanoisge. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, tá bom? Então que assim nós sejamos, tá bom? Que o justo, o tzadik, seja como a palmeira e que cresça como o cedro do Líbano, tá bom? Sejamos assim na presença do Eterno.
praticando a sua Torá com todo o nosso coração, tá bom? Deixa eu pegar aqui o violão. Ó, aqui o violão. Ó, gente, o violão não é de ouro não, tá? É de madeira. E também não é revestido de ouro, não. Ah, ok. Então, ó, detalhe, gente. Aqui você tem as notas, ou melhor, os acordes que estão em azul aí aparecendo para você na tela. Espero que esteja dando para você observar. E aqui no meu violão eu vou utilizar aqui, ó, essa pequena peça aqui que é o chamado capotraste, né? Ou capo, como alguns chamam também, né? Então o que acontece? Se eu estivesse sem um capotraste, então eu faria essas notas que você está vendo aí no slide, tá bom? São essas notas aí, uma introdução em Si menor, depois vai para Fá sustenido menor e assim por diante, tá bom? Fazendo a leitura da direita para a esquerda, como é o hebraico, tá? Então, por que eu utilizo então essa pecinha aqui, ó, o capotraste, tá certo? Que é para facilitar na minha dinâmica aqui, quando eu for tocar, até na tonalidade também, certo? O sonido, certo? O som que é produzido se encaixa bem melhor dentro daquilo que eu vou fazer, tá bom? Então, quando se usa capotraste, então eu tive que ajustar aqui os acordes também, tá certo? Então quem já toca violão já sabe muito bem do que eu estou falando. Para você que está iniciando, aprendendo a tocar violão, então saiba que existe essa pestanazinha aqui, ó, aqui, isso, essa pestanazinha que é para dar justamente esse ajuste. Às vezes você não quer aquele timbre, você quer um timbre mais diferenciado, então você usa ele, tá bom? Ok. Então vamos lá. Vamos louvar ao Eterno com este belo terrelim. Ficamos aqui. Pronto. צדיק אתה מה יפרע, כארז בלבנו יסגר. צדיק אתה מה יפרע, כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם, ברצות אלוקינו יפריחו, עוד ינובו בשיבם. שנלמדו להגיד כי השם השם צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי. צדיק אתה מה יפת, כארז בלבנו יסגר. צדיק אתה מה יפת, כארז בלבנו יסגר. שתולים בבית השם, בארצות אלוקינו יפריחו, עוד ינובו בשיבם. שנלמדו להגיד כי השם השם צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, 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 תנאי נה 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 צדיק אתה מה יפרע, כארז בלבנו יסגר. צדיק אתה מה יפרע, כארז בלבנו יסגר. שתולים בבית השם,
Ratzot Elokeinu Yafrihu Ot Yanovu Beseiva Cheri Meradariu Leagit Ki Hashem Hashem Tzuli Velo Avlata Boi Tai na 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 Da na 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 Tzadik atama ifra ke'erez balvano yizge Tzadik atama ifra ke'erez balvano yizge Baruch Hashem! Abençoado seja o nome do Eterno. Maravilha, né? A gente cantar um Terlim é sempre muito bom, gente. Ainda mais assim, quando é dia de Shabbat, tá bom? É maravilhoso. Então, você que está iniciando, aprendendo, né, a tocar um violão, um teclado. Tem uma irmã, esqueci o nome dela agora, que está aprendendo a tocar o ukulele, que é como se fosse um cavaquinho. Tem alguma diferença entre eu não conheço muito bem, eu só conheço de nome, né? Que ele diferencia um pouco do cavaquinho. Então, gente, excelente. Se você tem a disponibilidade de aprender a tocar um instrumento musical para alegrar o seu dia de Shabbat mais ainda, então aprenda, meu irmão, tá? É maravilhoso. Você tira um tempinho ali, reúne ali os seus familiares, seus irmãos, onde você, ou quem sabe se você estiver sozinho, tá? Pegue lá o seu violão, pegue o seu teclado e comece a louvar o Eterno com terlim, tá certo? Com músicas que realmente fazem o nosso coração sempre estar ali conectado com o Eterno. É maravilhoso, tá bom? Os nossos jovens que inclusive nos acompanham nos estudos, que nos prestigiam, fica aí o meu incentivo para você, tá, meu irmão, minha irmã, você criança, você jovem, você quem sabe ancião, não importa a sua idade, tá bom? Se você tem disponibilidade, pode aprender a tocar um instrumento musical de acompanhamento para você alegrar o dia de Shabbat. Aprenda, meu irmão, tá bom? É maravilhoso, tá certo? Então, novamente aqui eu agradeço a você pela sua participação e que o Eterno abençoe você e toda a sua família sempre, sempre, tá bom? Não esqueça, amanhã, nosso querido Moré Renato de Prísio com o programa Um Pedacinho da Torá. E até o nosso próximo encontro no Estudo de Atos, Maasei Hashlichim, na próxima quarta-feira, Imit-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Tá bom? Então, um grande abraço a você e a toda a sua família. Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. Lehik Traod.